E vamos começar, gente, com uma entrevista do deputado Glauber Braga, em que ele esmaga o MBL e ele endossa muitas das posições que a gente tem trazido aqui no nosso canal. Vamos ver juntos. Foi ontem no DCM. Saber, está otimista, não está otimista? O que se pode fazer ainda para ajudar você, um dos melhores deputados do Brasil, a não saírem do seu posto? Kiko, eu não sei o que vai sair como resultado do relatório. Qual vai ser a posição do relator? Se você me perguntar, mas tem ideia? Não sei. Ele tem a obrigação de apresentar esse relatório até o dia 20 de dezembro. Como Lira cancelou reuniões de comissões e conselhos nessa última semana, combinado com isso, o fato de que normalmente no Conselho de Ética você apresenta o seu voto, que é lido e avaliado imediatamente, eu estou imaginando de que ele coloca no sistema o seu voto no dia 20, mas que essa deliberação só vai acontecer, então, a partir de fevereiro do ano que vem. Por quê? Porque haverá pedido de vistas. Se houver uma posição do relator que seja favorável à nossa posição, o que aparentemente não é uma coisa fácil, evidentemente é possível que um deputado do PL venha pedir vistas. Se for o contrário, a mesma coisa, ou seja, se for uma punição de suspensão do mandato ou de cassação do mandato, nós pediremos vistas e a coisa vai ficar para fevereiro do ano que vem. O que eu posso te dizer, Kiko, é que todas as oitivas realizadas no Conselho de Ética, todas, sem exceção, elas nos auxiliaram. Ou seja, elas vieram ao encontro da absolvição e do arquivamento desse caso no Conselho. Agora, se o relator ou se o resultado desse processo for contrário ao que foi apresentado nas audiências, aí eu já não tenho muito o que fazer, né? Mas mesmo aquelas que eram testemunhas de acusação, ou elas foram completamente desmoralizadas, ou elas modificaram o seu Bom dia, Maria Passos, de acusação para testemunho de defesa. Para ser bem preciso, quem é que foi desmoralizado? O provocador do MBL, que por 7 vezes foi atrás de mim agressivamente em algum espaço diferente. Segunda figura desmoralizada é Kim Kataguiri, que está correndo de uma discussão sobre as suas relações com figuras do supremacismo branco, relações do MBL com figuras do supremacismo branco e figuras nazistas. E quem que mudou de posição, ou seja, que entrou como um status de testemunha de acusação e acabou se convertendo numa testemunha de defesa? O deputado Fraga. Esse, por exemplo, quando questionado por Chico Alencar, o que ele faria se a sua mãe tivesse sido agredida como o provocador fez em relação à minha mãe? Aí o Fraga diz, eu quebraria na porrada, e deixaria passar a saída da Câmara e quebraria na porrada. E aí, na prática, acabou se convertendo numa testemunha de defesa. Bom dia, Sandra. As testemunhas de defesa em si, as 4 ouvidas, porque 4 foram indeferidas, porque tratavam diretamente de Arthur Lira, né, e do seu método de perseguição a opositores políticos ou a qualquer pessoa que o conteste, todas as 4 testemunhas foram sensacionais, ou seja, auxiliaram e muito nesse processo. Erundina foi aplaudida de pé no Conselho de Ética. Agora, o relator vai levar isso tudo em conta e pedir o arquivamento do processo? Acho que só ele, nessa altura do campeonato, pode dar essa resposta. Mobilizações estão acontecendo, por onde a gente chega, solidariedade nas redes, solidariedade nas ruas, solidariedade em placas, em outdoors. Isso tem acontecido de uma maneira espontânea, né? Sindicatos, às vezes, que eu nem sabia, ia lá, botaram uma placa em tal lugar, né? Em solidariedade ao mandato. Isso, evidentemente, torna o preço político de uma cassação, que era o script que já tinha sido traçado por Lira, mais difícil. Mas hoje eu te diria que a gente tem uma situação de incerteza sobre qual vai ser o resultado desse processo.
Quando acontecer isso aqui na Câmara, eu vou passar esse vídeo. Senhoras e senhores, e se nós estamos falando de tributação, receita, colocação em prática de recursos que são fundamentais para atender a interesses básicos da sociedade, ampliação necessária dos investimentos na saúde e na educação pública, não dá para a gente fingir que não está acontecendo o escândalo que foi denunciado na revista Piauí em relação às emendas. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, chegou... Deputado Glauber, nas breves comunicados, expedientes, orientação de bancada, Vossa Excelência pode discorrer sobre esse tema com maior tranquilidade. Eu peço que, neste momento de discussão da matéria, o senhor se atenha à matéria, sob pena de eu fazer cumprir o regimento. Vou concluir... Repor o seu tempo, o senhor se atém à discussão da matéria. Vou concluir a minha fala. Não, mas o senhor conclua dentro do assunto. Vou concluir a minha fala, já dizendo que, muito provavelmente, porque estava dialogando com algum outro interlocutor, não ouviu o que eu disse. Acho que, possivelmente, os ouvidos do senhor só ouviram aquilo que quis ouvir. Próximo orador para discutir a matéria, deputado. Que nós não podemos esconder um tema tão relevante como esse do escândalo das emendas. E que o senhor... Deputado Luiz Carlos Rauli, para discutir a favor da matéria. Ele não pode fazer isso, né? Isso é contra o regimento. Ele cassou sua palavra, você estava com uma linha de raciocínio e ele simplesmente censurou, uma coisa tenebrosa. O que incomoda tanto a Arthur Lira? Por que ele quer tanto caçar o senhor, Cláudio? Ele utiliza isso foi na sessão de ontem à noite. Foi. Ele utiliza o argumento de que o presidente da Câmara tem poderes conferidos ao regimento para chamar a atenção do parlamentar que se desviar do assunto que está em discussão. Só que, evidentemente, eu estava tratando do assunto que estava em discussão. Porque se eu estou tratando de alterações tributárias, arrecadação, quanto que o Estado investe, se o parlamento coloca 50 bilhões de reais de recursos para fazer investimentos ou para indicar emendas para projetos políticos de poder, enquanto o governo federal tem só 200 bilhões de reais de recursos livres para fazer isso, evidentemente isso está dentro da discussão. Só que ele não aceita, ele não tolera que esse tipo de intervenção seja feita, porque ele sabe que não tem explicações para dar. Cancelou as comissões dessa semana e houve uma denúncia pública por parte do deputado José Rocha, que o fez para que não houvessem alterações. Obrigado, Sandra. A medidas adotadas por ele, Lira, em relação a emendas destinadas para o seu projeto de poder em Alagoas. É isso, ou seja, é isso que nós estamos vivenciando aqui o tempo todo. E aí essa denúncia que eu estava da revista Piauí dizia exatamente que está sendo descumprida a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, onde foram adicionadas emendas prioritariamente para Alagoas, fora do que foi aprovado nas comissões, remetida num documento para o governo federal, articulado por Arthur Lira na Câmara. É uma forma também de emparedamento do governo que o Lira faz o tempo inteiro. Respondendo a tua pergunta, Kiko, ele quer me calar por isso, ou seja, porque eu não aceito esse script pré-determinado, que eu não deixo de falar. Qual é o comportamento que eles esperavam de um parlamentar que está, nesse momento, no Conselho de Ética com a possibilidade de cassação? Que eu ficasse calado, que eu ficasse quieto, que eu me domesticasse, que eu tratasse das questões de uma maneira superficial, que eu me inserisse no script pré-determinado por ele. Eu não vou fazer isso. Eu não vou ficar com uma faca no meu pescoço, tendo um mandato manietado a partir do momento em que esse mandato vale a pena se ele se articular com as questões graves que estão acontecendo no país. E essa era a questão mais grave a ser debatida na sessão de ontem, algo que não é aceito pelo senhor Arthur Lira, né? Porque eu já disse isso de outras vezes, presidente de Câmara autoritário não é uma novidade, né? Agora, presidente de Câmara autoritário manejando bilhões de reais do orçamento é uma novidade. Bilhões, como faz Arthur Lira, não há precedente histórico de nada parecido com isso. Então, isso tem que ser dito, isso tem que ser enfrentado.
Então, no Conselho de Ética, tem ali um casamento de interesses. Lira, que quer calar e que já ameaça fazer isso há algum tempo. O MBL, que viu nessa possibilidade de cassação uma forma de ampliar. MBL que está ligado ao Centrão, tá, queridos? Isso é uma coisa que eu vou abordar muito nessa live e vocês vão entender o porquê. Por que o MBL faz ataques coordenados, inclusive contra mim. Contra mim, o MBL que está no União Brasil. E quem bate muito nisso é a Ava Santiago, que foi ontem no debate com o Mamãe Falei. Aliás, eu falei com ela ao longo dessa semana. Vamos ver juntos. O conjunto de likes e de grana, de dinheiro que entra para o MBL, porque eles, num primeiro momento, consideraram que iam ser o pivô de uma cassação de mandato. Depois isso se reverte, quando se faz a associação deles com figuras nazistas, eles começam a temer não conseguir formalizar o partido político no Tribunal Superior Eleitoral. E aí aquilo que era uma insistência no processo de cassação, por um determinado momento, eles transformam em silêncio. Mas o Lira quer por isso, porque o Lira não aceita quem exerça o mandato de forma livre, fazendo questionamento sobre a sua prática política, né? E viu, na minha reação ao sujeito do MBL, uma oportunidade para calar o mandato. Deixa eu mostrar aqui o vídeo do Intercept falando das relações do MBL com neonazistas. A tolerância ao nazismo fez 2 membros do MBL deixarem o movimento. Um deles, um judeu ortodoxo que chegou a temer pela própria vida e pela de sua família. Centenas de mensagens e uma entrevista inédita revelam como ideias racistas, símbolos neonazistas e até apologia ao nazismo circulam em grupos ligados ao MBL. Pela primeira vez, o moderador desses grupos vem a público denunciar casos de leniência e conivência do MBL com o extremismo. E tem mais. Um vídeo inédito de uma reunião interna do MBL indica que a assessoria do deputado federal Kim Kataguiri optou por não remover do movimento um membro acusado de manter relações com neonazistas. Quer saber o nome de um dos grupos não oficiais, mas que tinha ali membros do MBL, onde esse tipo de conteúdo circulava? Cabaré de fascistas. Em breve, você vai conhecer essa história em uma investigação exclusiva. Agora, a gente... Pretexto. Agora, além de tudo, você atingiu um grupo que é de gente extremista, antidemocrática e que estava, você, nesse caso, protegendo a democracia também, certo? Teve um aspecto simbólico mesmo, Kiko, no pé na bunda, porque assim, é o simbolismo de... Primeiro tem um vômito emocional em relação a tudo que estava acontecendo e as agressões feitas pelo sujeito em relação à minha mãe, mas tem simbolicamente uma tentativa de dialogar com as pessoas no sentido de dizer: nós não podemos nos esconder, nós não podemos ter medo, nós não podemos nos colocar debaixo da mesa contra essa tentativa de intimidação permanente dessa turma. Então, ali, de fato, tem o chute na bunda, representa isso, né? Simbolicamente, ou seja, nós não podemos deixar fazer com que essa turma nos tire dos espaços públicos, que é o que eles tentam fazer através do medo. Mas eu, de fato, atirei onde vi e acertei onde não vi, porque eu não sabia que surgiriam essas histórias, e cada dia surge uma nova de leniência, de relação política, de gente do MBL com neonazista, com supremacista branco. Essa história do Benjamin Ponte, por exemplo, me permita, mais uma vez, frisar essa. O sujeito mantinha relação com um nazista chamado Vic Vanilla. Ele curte postagens de supremacismo branco. Ele comenta nessas postagens. Questiona o Kim Kataguiri no Conselho de Ética, o que ele faria. Ele desconversa. Eles não fazem nada em relação ao Benjamin Ponte. E criam uma história falsa. Eles dizem: não, ele faz isso porque ele curte tudo de todo mundo, para ganhar seguidores. Só que aí o Júnior Freitas, ele traz uma nova informação de um print, né, onde ele demonstra que o tal do Benjamin Ponte indica nos seus stories o link de uma página desse nazista, dizendo: ó, vai lá, interessante, legal essa página. Então, como é que você indica nos seus stories algo que você curtiu sem querer? Isso é mentira.
E eles não têm como responder a isso. E eles não falam mais no assunto, ou quando falam, eles falam, não, isso foi uma curtida aleatória que ele fez, ele está errado. Para quem não sabe, eu entrevistei o William Tavares, que é um dos caras que denuncia o Benjamin Pontes, que fazia parte do MBL, foi fonte também do Júnior Freitas. Entrevistei ele lá no Meteoro Brasil. E tudo que o Glauber está falando é verdade. Inclusive, a Folha Democrata está sob ataque. E eu não descarto, não, que seja essa turma aí. Eu não descarto, não, que seja essa turma aí. Por isso, importantíssimo que vocês façam como a Sandra e mandem contribuições para a gente no Pix. Nós estamos sob ataque. Não dá para mandar superchats mais ao canal. Então, é importantíssimo, gente. Fortaleçam a imprensa independente. O Alpha Centauris diz aqui, eu curti o MBL de longe, mas depois do negócio do nazi e das ucranianas, comecei a enxergar quem de fato são esses mimadinhos que fazem guerras de travesseiros e acham que são guerreiros. Exatamente, meu querido. E eles são perigosíssimos. O MBL é parte do Centrão. É parte importante do Centrão. Esses caras têm acesso ao Congresso. E o Glauber está sendo perseguido por denunciar esse absurdo. Errado e tal. Mas eles sabem que se mandarem para fora do MBL o tal do Benjamin Ponte, o cara vai falar muito mais coisa. Ele vai denunciar tudo aquilo que ele também sabe. Então, eles não têm como justificar essas relações. Isso eu não tenho dúvida, Kiko. Vai ser o impeditivo da criação desse partido que tem leniência com neonazista, relações políticas com figuras neonazistas e do supremacismo branco. E você está trazendo isso para dentro do plenário da Câmara, essa discussão, é fundamental. Vou botar esse trecho aqui. E lá no Conselho de Ética foi feita uma pergunta bastante objetiva. O que o MBL fará com o senhor Benjamin Pontes com relação com o nazismo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que o Benjamin Pontes curtia nas redes, relacionado ao senhor Vic Vanilla, eram posts sobre a Ku Klux Klan, os KKKs, dizendo que há racismo por parte de negros, por conta de comentários sobre palmitagem nas redes sociais. É esse tipo de sujeito que o MBL protege, tá, queridos? Parabéns. E até agora o MBL não falou absolutamente o que vai fazer com esse cidadão que é assessor do deputado estadual do MBL. Eu estou solicitando ao presidente do Conselho de Ética para que a gente traga aqui mais uma testemunha para falar dessas relações do MBL que são perigosíssimas. O deputado Kim Kataguiri editou um vídeo sobre o Conselho de Ética, mas não botou nada sobre a relação do senhor Benjamin Pontes com um nazista. O deputado Kim Kataguiri vai manter o silêncio sobre essa questão? O que vai fazer com o senhor Benjamin Pontes? Presidente, o Kataguiri falou... Ele estava no plenário ali, viu, Pedro? Nesse momento... Você tinha me falado isso. Você tinha me falado que ele estava no fundo. Né? Fez uma cara de constrangido e normalmente eles vão para os microfones, porque nesse momento ele poderia pedir ao presidente da sessão, olha, uma questão de ordem porque eu tive meu nome citado. Coisa nenhuma. Eles normalmente fazem isso. Ele não fez, ele está se esquivando dessa discussão, tanto é que foi aí correr atrás de uma nota, né, para justificar as suas posições políticas. Então, eles sabem que esse assunto é uma grande dor de cabeça para eles. Opa, entrou uma propagandinha aí do Cyberpunk, que não vai remunerar a gente. Vamos continuar vendo mais um pouco, daqui a pouco eu vou entrar com o nosso editorial. E isso resvala no Lira também, eu sei que ele está usando isso como pretexto, mas resvala no Lira também na maneira como o Lira deixa correr à vontade a extrema-direita dentro da Câmara dos Deputados? Resvala, né, Kiko? Porque, assim,
Da turma ligada diretamente à tentativa de golpe do dia 8 de janeiro e as suas representações, o que aconteceu com eles? Nada. Eles foram blindados pelo Lira. Não é que eles tiveram o seu processo arquivado no Conselho. O Lira segurou esses processos e nem sequer foram mandados ao Conselho de Ética. De 34 representações nessa legislatura ao Conselho de Ética, só 2 foram admitidas. A do Chiquinho Brazão e a minha. Tentaram segurar o Chiquinho Brazão, não conseguiram. Aí colocaram no mesmo dia a votação da cassação de Chiquinho Brazão com a votação da minha admissibilidade no Conselho. Há quem diga, inclusive, que eles estão segurando a do Chiquinho Brazão para tentar colocar no mesmo dia também, no plenário, a minha com a do Chiquinho Brazão, para gerar aí uma falsa equivalência e dizer, vamos entregar aqui a cabeça de alguém de esquerda, já que não conseguimos segurar a do Chiquinho Brazão. Mas dos 34 processos no Conselho, só 2 foram admitidos, mas esse número ainda é falso, porque tem aqueles processos que nem sequer foram encaminhados ao Conselho, que não viraram representação no Conselho, que o Lira segurou, relacionado a gente de extrema-direita. Ele não tem como negar isso, ele não tem como dizer que eu estou mentindo, que ele sabe que fez isso. Aí o argumento utilizado é, não, mas eu só mandei as representações para aqueles casos em específico de coisas que aconteceram dentro do espaço da Câmara. Então quer dizer que a pessoa pode andar com uma pistola atrás da outra na rua, a pessoa pode auxiliar ou comemorar, celebrar um golpe de Estado, que não tem problema nenhum. Agora, se a pessoa defender a honra da sua mãe, reagindo a um provocador que fez provocações por 7 vezes, aí merece a cassação. Uhum. Perfeito. Você teve um encontro com o Kim Kataguiri também, que você o questionou sobre o Vic Vanilla. Cada nome, né? Parece filme pornô ruim, né? Aquele site Pornhub. Vic Vanilla. Vic Vanilla em O Senhor dos Anais, uma ficção nazista. Olha aqui. Postagem também de Duque, um supremacista conhecido. Além de ter curtido a postagem, em outras postagens do senhor Vanilla, ele troca elogios. Se aquilo que eu estou dizendo, de que ele curtiu essa postagem, ficar comprovado por Vossa Excelência, qual é o tipo de tratamento que o MBL dará ao senhor Benjamin Pontes? Se comprovado. Se comprovado, nós vamos questionar o da razão do porquê. Ele vai ser expulso nós vamos questioná-lo. Nós vamos questioná-lo do porquê que ele fez isso. A minha pergunta vou reformular para ser mais objetivo. O senhor já conhece o inteiro teor da postagem. Sabendo do inteiro teor da postagem, o senhor viu, está na sua frente, está na sua mão. O senhor condenou essa postagem. A minha pergunta se ele de fato tiver feito isso, se o Movimento Brasil Livre vai expulsá-lo. Nós vamos questioná-lo. Antes de tomar qualquer medida, nós vamos buscar saber o porquê ele fez isso. Não responde. Nós vamos questioná-lo. Acho que a sua pergunta é direta e reta. Vai expulsar? A resposta correta é sim, vamos expulsar, porque, obviamente, é inadmissível qualquer um curtir qualquer coisa ligada ao nazismo. Mas ele dá ele não pode dizer isso, Kiko. Ele não pode dizer isso porque tem uma leniência programada. De público. Uma leniência planejada para atrair adeptos. Eu te confesso, quando ele disse, naquela entrevista com o Monark, quando questionado se achava que a Alemanha tinha errado ao criminalizar o nazismo, e ele disse, acho. Quando ele diz isso, eu, na minha inocente avaliação, falei, não, o sujeito está indo por uma linha equivocada de como se fosse uma liberdade de expressão absoluta e tal. Isso não tem relação direta com uma articulação com grupos neonazistas. Não é isso. Ou seja, isso não é uma linha ideológica de liberdade de expressão absoluta. Isso é uma leniência que essa turma do MBL tem, que, se eles dão declarações diferentes, eles deixam de atrair determinadas figuras para estarem na órbita do movimento. É isso que acontece, né? Você pega as próprias declarações onde eles se defendem dessas acusações, né? Elas também, em vários momentos, são dúbias. Eles não agem diretamente ou não falam diretamente algo que possa desagradar aqueles que estão na órbita do movimento, né?
É isso. Por que o senhor Benjamin Pontes não deu um monte de like? Então, se é só para ter curtida de volta, cadê o monte de like que ele deu, o comentário positivo, conte comigo, em posições de esquerda? Nenhum. Em posições de esquerda não tem nenhuma. Turma, a gente está lidando com neonazi, tá, caros? Não é mole, não. O que ele faz sem querer é com supremacismo branco. É com nazismo. Quem ele indica é a página de um nazista, pô. E esses caras não vão fazer absolutamente nada com o senhor Benjamin Pontes, com medo do que esse sujeito vai dizer, porque ele conhece o conjunto dessas relações. O deputado Nicolas Ferreira, né? Ao mesmo tempo, quando questionado sobre isso na reunião do Conselho de Ética, ele diz que tinha sido autorizado por Adriana Ventura, do Partido Novo. E até hoje o Conselho de Ética não conseguiu dizer se a autorização dele na entrada da Câmara está pela Adriana Ventura ou pelo Nicolas Ferreira. O cara do MBL que invadiu a Câmara e foi expulso pelo Glauber. Eles se contradizem porque ninguém quer assumir a autoria de uma liberação de entrada para esse bandido na Câmara. O Carlyle, eu sei que você é homem, meu querido, desculpa. Essa foi a entrevista com o Glauber Braga. Olha o Oswaldo Ramos aí, jogando carinho pra gente. Meus caros, é com isso que a gente tá lidando, tá? O Glauber Braga tá esmagando o MBL e a sua ligação com supremacia branca, com pessoas absolutamente extremistas. Sim, Gladys, tá circulando uma denúncia do Intercept sobre a atuação do MBL na educação. Tá circulando hoje? É nova denúncia? E agradecemos também, né, Lucão? É isso aí. E, turma, a gente está desmonetizado. O nosso canal foi desmonetizado de uma forma arbitrária. Eu já estou contatando pessoas do YouTube para tentar reverter essa decisão completamente arbitrária da plataforma. E nós corremos o risco, vocês que são membros do nosso canal, de vocês deixarem de serem membros. Então, gente, a Folha Democrata, que denuncia os extremistas, que dá para você o melhor giro de notícias na manhã, para você sair daqui bem informado, para você sair daqui com informações apuradas, com o deputado falando efetivamente do que está acontecendo, da ligação do MBL com extremistas, nós que estamos fazendo esse trabalho, nós corremos o risco de não existir mais. Não existir mais. Porque não tem como vocês nos ajudarem dentro da plataforma do YouTube. Então, turma, a gente elevou a nossa meta de Pix. A gente precisa muito da ajuda de vocês. A Sandra já abriu as contribuições hoje com 195. Tive uma reunião ontem com a Xanda. A gente vai manter a cabeça no lugar. A gente vai manter os nossos propósitos no lugar. O que a gente tem aqui dentro da Folha Democrata é uma missão com a democracia. O que a gente tem aqui na Folha Democrata é uma missão com bom jornalismo. Uma missão de mostrar aquilo que o MBL quer esconder, que são suas relações com o Centrão, que são as suas relações com a extrema-direita, que são as suas relações com políticos que querem destruir a democracia. E a gente faz isso. A gente faz isso sob risco, inclusive dentro da plataforma. Então, para fazer bem esse trabalho, é necessário que vocês mandem um Pix através da sua conta bancária no folhademocrata@gmail.com, porque nós estamos lidando, inclusive, com figuras, eu não estou chamando o MBL de nazista, mas essas figuras citadas pelo Glauber estavam defendendo o KKK, estavam defendendo grupos racistas americanos que podem ser enquadrados como neonazis. Nós estamos combatendo supremacia branca. Nós estamos combatendo pessoas. Um desses ex-assessores do Kim Kataguiri, denunciados na reportagem do Intercept, estava usando uma camiseta em uma das fotos, e eu sei disso porque eu estou em contato com pesquisadoras antifascistas, de uma banda neonazi de 1988,
chamada Bandeira de Combate. Tem um corte meu no Meteoro sobre isso. Eu não vou rodar aqui, porque já basta os ataques que a gente já recebe aqui. Mas é com essa galera que a gente está lidando. É com essa galera que o Glauber está denunciando. Isso não é brincadeira, gente. Eu tô recebendo ataque do Mamãe Falei não à toa. Eu tô tocando em calos que o MBL quer fugir. Que o MBL quer fugir, que eles não querem falar. Eles não querem falar. E o dever do jornalismo é perguntar o que eles não querem falar. Não é tentar fazer limpeza de biografia. Esses caras não merecem ter a biografia deles limpa. Nunca mereceram. Nunca mereceram. E o jornalismo sério é o jornalismo que cobra eles a respeito disso. O jornalismo sério é o jornalismo que detecta o que eles são. Que pediram golpe contra a presidenta Dilma em 2016. Crime de responsabilidade que não existiu. Que não existiu. Então, para fazer esse combate, a gente precisa da ajuda de todo mundo que está aqui. De todas as pessoas que vocês informaram nos outros canais. A Folha Democrata está correndo risco de não existir. De não existir. E os ataques vêm pela qualidade do jornalismo que é feito, pelas fontes fidedignas que nós chamamos. Não passou pela cabeça nenhuma vez do MBL de pedir desculpas. Desculpas por ter abrigado esses elementos dentro do movimento deles. Em nenhum momento eles se desculparam para a sociedade brasileira do que eles fizeram com a democracia e inclusive com o campo político deles da direita. Jogaram a direita num chiqueiro. São porcos. Lixos. Emporcalharam o campo político deles. Nessa política absurda que eles fazem. É com essa gente que a gente está lidando. Fala pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.